Você já se perguntou por que certas coisas continuam dando errado na sua vida, mesmo quando você se esforça, ora e tenta fazer tudo certo? Você sabia que existem maldições espirituais que agem de forma invisível, silenciosa e muitas vezes passam despercebidas até pelos mais fervorosos? Mas a boa notícia é: há um poder invisível, celestial e soberano que tem a capacidade de quebrar todas essas correntes. Sim, estamos falando do Espírito Santo de Deus, a presença viva que atua onde os olhos humanos não podem enxergar, mas onde os milagres verdadeiros acontecem. Neste vídeo, você vai descobrir como o Espírito Santo age no mundo espiritual para destruir maldições que tentam aprisionar sua vida, sua família e seu destino. Vamos mostrar sinais claros de que ele já está agindo em você e o que fazer para se alinhar com essa força divina. Se você sente que tem algo na sua vida que te impede de avançar, ou já percebeu batalhas espirituais acontecendo ao seu redor, fique comigo até o final. Você vai se surpreender com o que a Bíblia revela sobre o poder do Espírito Santo contra as forças ocultas. Aperte o botão de curtir, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo: eu creio no poder do Espírito Santo. Vamos juntos ativar esse mover espiritual e alcançar mais vidas com essa mensagem. Você sabia que existem maldições que agem mesmo sem serem vistas? Muitas pessoas vivem com problemas repetitivos e inexplicáveis. Ciclos de fracasso, doenças que não se curam, relacionamentos que sempre acabam da mesma forma, portas que se fecham sem motivo aparente. E por mais que tentem de tudo, nada parece mudar. A verdade é que nem tudo se explica com lógica. Existe um mundo espiritual operando por trás das cortinas da realidade. E nesse mundo invisível, as maldições espirituais são reais. Elas não são como nos filmes, com feitiços lançados em voz alta, mas sim heranças espirituais, palavras malditas lançadas, pecados não confessados ou alianças que continuam agindo sem que você perceba. Na Bíblia, vemos diversos exemplos disso. Em Deuteronômio 28, Deus fala claramente sobre as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. O versículo 15 diz: se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos os seus mandamentos, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. E quais são essas maldições? Doenças, pobreza, confusão, derrota diante dos inimigos. Exatamente o que muitas pessoas vivem hoje sem entender o porquê. Mas o mais assustador é que essas maldições podem atravessar gerações. A Bíblia fala de iniquidades que vão até a terceira e quarta geração. Êxodo 25. Isso significa que muitas pessoas estão lutando hoje contra coisas que começaram com seus antepassados. O que é mais importante entender aqui é: você não precisa ver uma maldição para estar sendo afetado por ela. É como um vírus invisível, no ar. Ele está lá mesmo que seus olhos não o vejam. É por isso que o papel do Espírito Santo é tão fundamental. Ele é o único que pode revelar, discernir e quebrar essas correntes espirituais invisíveis. O Espírito Santo, a presença invisível mais poderosa do universo. Enquanto muitos procuram forças espirituais em lugares errados, esquecem que o maior poder do universo já foi enviado à Terra e habita dentro de nós, o Espírito Santo. Ele não é apenas uma energia ou um vento suave. Ele é Deus em forma de espírito, agindo diretamente no mundo espiritual e também dentro de cada pessoa que o recebe.
Jesus mesmo disse em João 14, 16, 17, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso é profundo. O mundo não consegue ver, mas quem tem intimidade com Deus sente, ouve e é guiado por Ele. O Espírito Santo atua no invisível, sim, mas com resultados totalmente visíveis. Quando Ele se manifesta, maldições são quebradas, corações são curados, correntes são desfeitas, ambientes mudam e até o impossível se torna possível. Em Atos 1, 8, Jesus declarou, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a chave para o poder sobrenatural que destrói toda maldição e levanta os caídos. Você pode não enxergá-lo com os olhos físicos, mas quando ele entra, nada permanece como antes. Ele transforma ambientes, invade corações, revela mentiras escondidas e quebra toda a legalidade que o inimigo tenta usar contra você. E sabe o que é mais maravilhoso? Ele conhece todas as maldições que te cercam, mesmo aquelas que você desconhece, e luta por você sem que você precise ver. Como o Espírito Santo revela e quebra correntes espirituais. Espírito Santo não apenas nos consola, ele revela, ele expõe as trevas, traz à tona aquilo que está escondido e nos guia para a libertação. Enquanto muitas pessoas sofrem, em silêncio sem entender a raiz de seus problemas, o Espírito Santo atua como um detetive espiritual, revelando causas invisíveis e quebrando as correntes que prendem vidas há anos. A Bíblia está repleta de momentos em que o Espírito revela verdades ocultas. Um exemplo forte está em Atos 5, quando Ananias e Safira tentam enganar os apóstolos sobre uma oferta. Pedro, cheio do Espírito Santo, discerne imediatamente a mentira. O Espírito Santo trouxe luz à escuridão e o julgamento foi imediato. Essa é a atuação dele: expor, revelar e destruir o que estava operando no escuro. E como isso acontece na prática? 1. Através de sonhos e visões. Muitas pessoas têm sonhos estranhos, repetitivos, cheios de símbolos, e não entendem que isso pode ser o Espírito revelando batalhas espirituais. José, no Egito, interpretava sonhos por revelação divina. Gênesis 41. O mesmo Espírito continua agindo hoje, mostrando o que está errado e o que precisa ser quebrado. Através do discernimento espiritual, existem lugares, pessoas e situações que parecem normais, mas carregam cargas espirituais negativas. O Espírito Santo desperta sensações de inquietação, peso, calafrios, ou uma voz interior dizendo, saia daqui. Isso é o dom do discernimento em ação, uma ferramenta poderosa para evitar armadilhas espirituais. Através da palavra de Deus, às vezes, ao ler um versículo específico, parece que Deus está falando direto com você. A palavra se torna viva, como está em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E, através da libertação espiritual. Espírito Santo também atua em momentos de libertação, onde orações, jejuns e clamor geram cura e libertação de maldições antigas. Ele age no invisível, cortando laços, quebrando pactos feitos por ancestrais e libertando pessoas de ciclos de opressão. E o melhor, ele não precisa de permissão das trevas para agir. Quando você o convida com sinceridade, ele entra com poder e limpa tudo. Sinais de que o Espírito Santo está agindo em sua vida para quebrar maldições. Você pode não estar vendo com os olhos naturais, mas quando o Espírito Santo começa a agir,
certos sinais começam a aparecer. E esses sinais são a prova de que Deus está movendo as engrenagens do invisível para destruir toda obra maligna contra a sua vida. Aqui estão alguns sinais claros de que o Espírito Santo já está atuando para quebrar maldições. Você começa a sentir inquietação em ambientes antes normais. Lugares onde você costumava se sentir confortável, de repente, passam a gerar desconforto espiritual. Isso pode ser o Espírito Santo te tirando de atmosferas contaminadas, lugares onde há opressão espiritual, inveja ou até mesmo influência demoníaca. Sonhos intensos e reveladores se tornam frequentes. Você começa a ter sonhos simbólicos, visões ou até mesmo pesadelos que revelam ataques, pessoas, lugares ou situações. Muitas vezes, isso é o Espírito te mostrando o que precisa ser enfrentado em oração. Verdades ocultas começam a vir à tona. Pessoas revelam coisas que estavam escondidas. Máscaras caem, relacionamentos se desfazem de forma repentina e você percebe que foi livramento. Isso é o Espírito expondo o que estava te impedindo de avançar. Você sente necessidade intensa de orar, jejuar e ler a Bíblia, sem ninguém te mandar. O desejo de buscar mais a Deus cresce dentro de você. Isso é sinal de que o Espírito está te puxando para um nível mais profundo, te preparando para libertações maiores. As batalhas aumentam, mas a sua fé também. Muitas pessoas confundem isso. Quando começam a buscar a Deus, as lutas aumentam. Mas isso acontece porque as maldições estão sendo confrontadas. É como uma faxina espiritual. Quanto mais você limpa, mais sujeira aparece. Mas no final, tudo fica limpo. Você sente paz em meio ao caos, mesmo enfrentando guerras. Você sente uma paz que não faz sentido humano. Essa é a assinatura do Espírito Santo. Ele mostra que está no controle, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Esses sinais não são aleatórios. Eles mostram que o Espírito Santo está guerreando por você nos bastidores, quebrando pactos, silenciando vozes malignas e reconstruindo o que o inimigo tentou destruir. Mas atenção! Existem atitudes que podem bloquear essa ação poderosa. Barreiras que impedem a atuação do Espírito Santo contra maldições. Infelizmente, muitos oram, jejuam, clamam por libertação, mas não conseguem romper. Por quê? Porque existem barreiras espirituais que limitam ou até impedem a atuação do Espírito Santo. E muitas vezes essas barreiras são construídas pela própria pessoa, consciente ou inconscientemente. Aqui estão as principais. Pecados não confessados. Pecado abre portas espirituais para o inimigo agir, e quando não é confessado, ele se torna uma legalidade espiritual. Como diz em Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O Espírito Santo é santo. Ele não habita onde o pecado é alimentado. É preciso confessar, se arrepender e abandonar. Falta de perdão, guardar mágoa, rancor e desejo de vingança contamina a alma e impede a cura espiritual. Jesus foi claro em Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens, também vosso Pai não vos perdoará. Sem perdão, não há libertação. Perdoar não é dizer que o outro estava certo, é decidir se libertar do que te prende ao passado. Incredulidade e dúvida, duvidar da ação de Deus ou limitar o poder do Espírito Santo com frases como acho que isso não é para mim ou não sei se Deus me ouve, bloqueia milagres. Em Tiago 1:6-7 está escrito: peça, porém, com fé, não duvidando. O que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O Espírito Santo se move onde há fé, mesmo que pequena. Sem fé é impossível agradar a Deus. Falta de obediência. Deus não se manifesta plenamente na vida de quem ouve,
mas não obedece. É preciso alinhar atitudes com aquilo que o Espírito Santo está instruindo. Lembra da história de Saul? Ele foi rejeitado por Deus, porque preferiu fazer as coisas do seu jeito, mesmo tendo ouvido a instrução. Que relacionamentos espiritualmente tóxicos, muitas vezes, maldições se mantêm porque a pessoa continua conectada a pessoas ou ambientes que são portais espirituais de maldição. Amizades, romances ou alianças que não vêm de Deus e que o Espírito já mandou cortar, mas você insiste em manter. Todas essas barreiras precisam ser removidas para que o Espírito Santo tenha liberdade total de agir e destruir toda a obra das trevas. Como se alinhar com o Espírito Santo para destruir toda a maldição sobre sua vida? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está clamando por libertação, por transformação e por um novo começo. A boa notícia é, sim, é possível romper com toda a maldição, mas isso exige um alinhamento total com o Espírito Santo. Aqui estão os passos para isso. Reconheça a necessidade dele diariamente. Primeiro passo é entender que você não vence essas batalhas sozinho. Você precisa do Espírito Santo como guia, conselheiro e guerreiro espiritual. Faça uma oração simples e sincera todos os dias. Espírito Santo, eu te reconheço. Toma o controle da minha vida. Me revela o que eu não consigo ver. Me liberta do que eu nem sei que me prende. 2. Pratique o arrependimento verdadeiro. Não basta se sentir culpado. É preciso arrependimento profundo. Isso significa confessar, pedir perdão e mudar de direção. O Espírito Santo não age em corações que resistem à correção, mas ele se derrama sobre os que se quebrantam. Alimente o Espírito com oração, jejum e palavra. Essa tríade é uma arma de guerra espiritual. A oração te conecta com Deus. O jejum enfraquece a carne e silencia a alma para ouvir o Espírito. A palavra é a espada que corta as mentiras do inimigo. Mateus 17, 21 diz, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Claro, obedeça às instruções do Espírito, mesmo que pareçam pequenas. Espírito Santo muitas vezes dá direções sutis. Perdoe alguém, saia de tal ambiente, entregue algo, fale com alguém. Obediência em pequenas coisas destrava grandes milagres. Declare libertação sobre sua vida com autoridade. Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Use sua boca para declarar: toda maldição está quebrada em nome de Jesus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. 6. Mantenha-se vigilante. Após a libertação, o inimigo pode tentar voltar. Mas se você permanecer em oração, vigilância e comunhão com o Espírito Santo, ele não encontrará espaço. Jesus disse em Mateus 12, 43, 45 que, quando um espírito sai de alguém, ele volta procurando brechas. Não dê brechas. Mantenha sua casa espiritual cheia da presença de Deus. O Espírito Santo não é um visitante, ele quer ser residente. Quando você o coloca como prioridade, ele transforma tudo. A maldição vira bênção, o caos vira paz, a dor vira testemunho e o invisível passa a trabalhar a seu favor. Agora que você entendeu como o Espírito Santo opera no invisível para destruir maldições, é impossível continuar vivendo como antes. Você viu que as maldições são reais, mas também viu que o poder de Deus é maior do que qualquer cadeia espiritual. Você aprendeu que maldições podem agir de forma silenciosa por gerações, mas o Espírito Santo conhece cada raiz oculta. Ele revela, quebra e reconstrói. E mais do que isso, ele quer habitar em você, te guiar e te libertar todos os dias. Mas essa libertação exige atitude. Deus está te chamando para um novo tempo, um tempo de liberdade, cura e transformação espiritual.
E tudo começa com uma escolha. Escolher andar com o Espírito Santo e viver debaixo do propósito de Deus. Se essa mensagem falou com você, se algo despertou dentro de você, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, quebra toda a maldição na minha vida. Curta esse vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas. Compartilhe com alguém que está enfrentando batalhas invisíveis. E se inscreva no canal para receber mais reflexões como essa, cheias de verdade e revelação espiritual. Você não está só. O Espírito Santo está lutando por você, e o que ele começa, ele termina com vitória. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo. Shalom.